Boa noite, meus caros. O tema que nós vamos conversar um pouco hoje tem o título de Compromissos em Família, evidentemente sobre a ótica da doutrina espírita. Às vezes, aliás, várias vezes já aconteceu de nos nossos grupos de estudos aqui do Centro Espírita, alguém sempre fazia algum comentário da seguinte forma: por que só há 160 anos atrás o mundo espiritual nos deu as informações que nós conhecemos hoje como doutrina espírita? Por que isso não aconteceu antes, né? Bem, aí a gente tem que começar a pensar muito claramente por que isso aconteceu só há 160 anos. Mas aí eu lembro de quase que uma brincadeira, né? Um ditado que diz que foi perguntado para um sábio lá na China, né, o que ele achava da presença dos europeus lá na China. Os europeus chegaram na China há 600 anos, mais ou menos, né? 500 anos, quando as grandes navegações, quando o Brasil foi descoberto, mais ou menos na mesma época, os europeus chegaram na China também. Aí foi perguntado para este sábio, então, né, o que ele achava da presença dos europeus lá na China. E ele disse: olha, é muito pouco tempo ainda para ter uma opinião. 500 anos a gente não consegue saber muito bem o que acontece. Se nós pensarmos na doutrina espírita, vale mais a mesma coisa ainda. Porque nós conhecemos a doutrina espírita há 160 anos. E ela é ainda, e a Lilian, quando fez a prece, ainda deu uma passadinha sobre isso. Ela ainda é uma grande desconhecida de quase todos nós. Mas, se nós olharmos com um pouco mais de detalhe, o fundamento da doutrina espírita, que é o ensinamento de Jesus mais esclarecido, de acordo com o nosso tempo, nós vamos nos dar conta que a brincadeira essa com o chinês é perfeita. Porque Cristo esteve aqui há 2000 anos e nós ainda estamos tentando compreender o que Ele nos ensinou. Nessas discussões que nós temos aqui, né, dos grupos de estudos, quando a gente fala nisso, né, por que isso não aconteceu antes, a gente tem que começar a dar uma olhada e pensar um pouquinho também na nossa própria história. A nossa história como pessoa, cada um de nós, a nossa história como povo, né, e como tem acontecido um progresso da humanidade inteira. A história nos ensina, por exemplo, a respeito da família, que até o século XVII, XVIII, não existia no comum das pessoas sequer a ideia de família como nós a conhecemos hoje. Família escolhida por duas pessoas, né? Duas pessoas que desenvolvem entre si o amor e, a partir do amor dentro dessas duas, resolvem constituir uma família. Até o século XVII, há 300 anos atrás, o que acontecia na formação das famílias? Era uma decisão dos pais, daqueles que já eram os chefes das famílias, e era voltada ou pela necessidade, pela proximidade das pessoas, vivendo mais ou menos próximas, então casavam ali mesmo, formavam famílias por ali mesmo, ou era por interesse, preservar o patrimônio da família, manter o nome, o bom nome da família, daqueles que tinham algum grau de nobreza ou coisa parecida. A ideia de duas pessoas, de livre e espontânea vontade, se unirem para formar uma família, não existia. Ela começa a existir lá no século XVII, quando o progresso material da humanidade resolveu que nós íamos mudar a nossa forma de produzir os bens que a gente precisa para sobreviver, e começou a se constituir uma indústria, organizar a forma de produção, porque aí, a partir deste momento, algumas pessoas se dedicaram a contratar o serviço das outras e, em ambiente mais ou menos definido, começarem a trabalhar e produzir alguma coisa. Porque antes disso, como é que era o processo de produção? Cada um lá na sua fazenda, no seu sítio, na sua atividade, ia produzindo e a cidade servia só para comercializar. Quando a humanidade progride a ponto de mudar suas relações, surge mais ou menos no mesmo momento, graças aos escritores, aos poetas, surge a ideia do amor romântico. E é o que nós conhecemos como família escolhida livremente entre as pessoas hoje, que às vezes nem é tão livremente assim, né?
Às vezes as pessoas se escolhem por razões as mais variadas. Mas, pelo menos, na teoria e naquilo que nós gostaríamos que fosse, hoje uma família é desse jeito. Duas pessoas se unem com um projeto de vida. Viverem juntas, com alegria, com amor, e a partir daí terem os seus filhos, que é a nossa necessidade fundamental de preservação da espécie. Essa é a lógica atual. O mundo espiritual, quando há 160 anos atrás, conversando com Kardec, explicando para ele uma visão nova do ensinamento de Jesus, acaba, num determinado momento, dizendo que a família é a organização da sociedade mais importante de todas. Kardec discute muito isso com o mundo espiritual, né? E quem lê o livro dos Espíritos com um pouco de cuidado vai ver que ele era muito incisivo em fazer as perguntas, querendo não ter uma resposta simples, mas entender de fato o que o mundo espiritual queria dizer. E ele insiste nisso. Mas tem pessoas que vivem solitárias, às vezes até apartadas das outras, e isso está errado. O mundo espiritual diz que não é que esteja errado. Mas a vida em sociedade, ou seja, a vida nossa, em conjunto com as outras pessoas, é um fator de progresso. E é um fator de progresso material, e isso nós podemos observar, né? Qual é o pai e mãe que não quer ter uma vida, materialmente falando, bem melhor? Quer ter um pouco mais de dinheiro, quer ter uma casa melhor, quer ter móveis mais bonitos ou melhores. E sempre que se pergunta para um pai e para uma mãe por que eles se esforçam tanto, a resposta mais ou menos padrão: eu quero dar melhores condições para os meus filhos. Então, o que é uma prova que este desejo da família progredir materialmente, ele é muito bom, porque está focado muito mais no interesse das gerações que estão vindo. É uma prova, então, como bem afirma o mundo material, espiritual, que esta vida familiar leva ao progresso material da humanidade. Mas Kardec pergunta de novo, né? Mas o que importa esse progresso material? Não importa de fato o progresso moral? Ele diz, sim. O progresso material ele deve servir de suporte para que as pessoas, vivendo melhor materialmente, quem sabe dedique-se um pouco mais à sua vida espiritual. E aí eles afirmam de novo, a condição fundamental para que cada espírito humano progrida é quando ele divide a sua vida com os outros. E a vida familiar é a primeira escola, é o primeiro desafio do espírito para, em conjunto, poder todos crescerem. Olha, o assunto começa a ficar muito intenso, né? Porque vai nos dizer o mundo espiritual, através dessas informações, que quando nós nos unimos em família, não é simplesmente uma questão de sentimento, de desejo, de paixão, mas isso tem um fundamento na nossa vida moral. E mais sério ainda, quando a gente se dá conta, como o mundo espiritual grita para todos nós a todo momento, a nossa vida não é esta vida que estamos levando agora. A nossa vida, na verdade, é desde o momento em que cada um de nós, lá no início dos tempos, onde cada um foi criado, e a partir daí começa a ter uma série de experiências que desembocaram até agora nesta vida material, nessa vida encarnada que nós estamos tendo. Mas nós não somos resultados desta existência só. Cada um de nós chegou a esta existência depois de ter vivenciado inúmeras experiências no passado, em vários tipos de famílias diferentes. Famílias amorosas, famílias de conveniência, famílias forçadas, famílias aceitas, famílias ricas, famílias pobres, famílias com boa convivência e famílias extremamente conflituadas. Cada um de nós traz na sua personalidade o reflexo deste passado todo. Mas qual é o sentido, então, desta existência? É a partir do nosso reconhecimento da nossa personalidade atual, formada ao longo dessas diversas vivências, nos preparar para a próxima.
Eu nunca esqueço uma frase dita pelo Divaldo Franco, ali em Novo Hamburgo, há muitos anos atrás, há mais de 20 anos, quando ele fez uma palestra. E não era uma palestra, era um outro tipo de trabalho, onde no final tinha direito de perguntas e respostas. E uma pessoa perguntou para ele, porque ele, naquela conversa toda, ele também falou sobre família, e alguém perguntou para ele assim, Divaldo, qual é a idade adequada de começar a educar uma criança? A resposta dele foi genial. Ele disse, olha, o ideal mesmo é uns 25 anos antes dela nascer. Querendo nos indicar que se os pais não forem adequadamente educados, não saberão educar os seus filhos. Então, e nos dando uma amostra que este filho, que a gente eventualmente tenha hoje, né, sob os seus cuidados, ele não caiu ali por acaso, né? Ele é resultado também dos nossos compromissos com essa mesma criança no passado. Um amigo meu também diz uma expressão muito interessante quando ele fala sobre Jesus e o ensinamento de Jesus. Diz que Jesus foi um sujeito muito pouco criativo. Que ele passou 3 anos caminhando lá pela Palestina, falando com as pessoas, e só disse 2 coisas. E se nós pensarmos um pouquinho, as 2 coisas que ele disse, nesta visão que esse meu amigo disse, elas foram suficientes para todos, só que nós não entendemos ainda. O que Jesus disse ao longo de toda aquela caminhada dele? Deus existe. E este Deus, que é o nosso Criador, é um Deus amoroso, que quer o nosso bem. Parece que até hoje a gente não entendeu muito bem isso, mas Jesus repetia isso constantemente. E a segunda coisa que Jesus repetia, cansava quase que de repetir, depois dessa informação que Deus é um amoroso e quer o nosso bem, ele dizia que em função disso nós todos de fato somos irmãos. E também, de novo, sem dúvida nenhuma, nós ainda não compreendemos a profundidade deste ensinamento. Mas a doutrina espírita vem reforçar tudo isso e reafirmar essas 2 verdades que o Jesus falava, e o mundo espiritual diz que sim, é exatamente isso, e é o que nós precisamos pensar a respeito para podermos nos dar conta do nosso papel na vida atual, nesta existência que nós estamos passando. E aí os compromissos de família começam a se esclarecer de uma maneira extraordinária quando a gente pensa nisso. Porque, sem dúvida nenhuma, um número infinito, talvez quase a totalidade das experiências familiares que se tem, elas não são, para usar a expressão comum aí, um mar de rosas. Em todo e qualquer relacionamento entre as pessoas, tem momentos de muita alegria, de boa convivência, de amor, de felicidade, mas também é comum, quase que necessário talvez, alguns momentos de dificuldade, de angústia, de tristeza, eventualmente até de raiva, né? de disputas de todo tipo. Mas por que elas acontecem e por que elas são importantes? Bom, tudo que é de bom que acontece nas vivências familiares e tudo aquilo de dificuldade que acontece nas vivências familiares, a responsabilidade é nossa, dos membros da família. De um jeito ou de outro, nós criamos aquelas condições das nossas alegrias e das nossas dificuldades do momento atual. Construímos isso ao longo das diversas existências aqui. E o mais importante para poder entender isso é também a informação do mundo espiritual. Quem gostar de uns bons romances, bons livros para entender isso, dê uma olhada na obra do Chico Xavier, aquela série de André Luiz, onde ele nos traz umas verdadeiras reportagens do mundo espiritual. E naquela série de livros, ele nos dá a informação de que cada um de nós, quando reencarna, quando nasce das nossas famílias, naquela onde nós surgimos, não foi também uma decisão, sim, tirada do ar. Se o espírito, como seguramente deve ser a nossa condição todas aqui, se o espírito já está suficientemente desenvolvido, já tem uma noção da sua natureza, este espírito escolhe em que família, com que pai, com que mãe ele vai renascer. Nós não estamos na família onde estamos,
com o papai e com a mamãe que nós tivemos ou temos, por acaso. Foi escolha deliberada nossa. Pode ser uma maravilha, né? E pode ser também um horror, né? Meu Deus, eu escolhi. Então não tenho que reclamar. Mas mais importante ainda, porque aquilo que está feito, né? Nós já estamos, a grande maioria aqui, né, na idade adulta, já tem o seu próprio caminho traçado. Mas e o que dizer dos filhos? O Arci, o nosso companheiro aqui do Centro Espírita Dom Feliciano, ele diz assim, verdade, os filhos que nós temos são os melhores que nós poderíamos ter. Então não adianta reclamar deles também. Mas não é só isso, não, os melhores que nós poderíamos ter, eu acho que não é exatamente isso. Mas, na verdade, os filhos que nós temos são aqueles que nós concordamos em tê-los. Dr. Sérgio de Bernardi, um médico lá de Santa Catarina, que estuda e publicou um livro a respeito da gestação, né, e do processo de reencarnação do espírito, um livro maravilhoso. Ele nos diz que a informação que ele recebeu do mundo espiritual, através do trabalho mediúnico que ele executa, ele nos diz que quando uma criança está para nascer numa família, quando acontece a concepção, alguns meses, quem sabe anos antes, é que este espírito que vai nascer naquele corpo, ele se aproxima do pai e da mãe, nos períodos de sono do casal, e vai conversando e combinando com aquele pai e com aquela mãe que ele pretende nascer com aqueles pais. E que há, via de regra, um acordo do pai e da mãe com aquele espírito que vai ali renascer. Ou seja, né, coisa que pode ser, quem sabe até em algum momento nos assustar. O filho que eu tenho, eu aceitei que ele viesse do jeito que ele é, para que eu possa cuidar dele. Gente, ao mesmo tempo que a doutrina espírita nos dá um alento enorme, assim, né, nos deixa extremamente felizes e elevados, ela nos dá um choque, né, de realidade, porque não esconde. A família que nós temos foi a família que nós programamos. Lá no passado, muito distante, onde nós não tínhamos ainda inteligência suficiente, nem a capacidade de reconhecer as nossas necessidades, eram os nossos mentores, os nossos amigos espirituais que nos encaminhavam para nascer nesta ou naquela família, nessa ou naquela cidade, nessa ou naquele povo. Mas agora, do jeito que nós estamos, com o progresso material e espiritual que a humanidade já tem, esta humanidade aqui da Terra já tem, é um processo de escolha deliberada. O que nos deve fazer pensar e fazer uma escolha de como nós vamos encarar essa realidade. De uma forma mais gostosa, aceitando e reconhecendo que a família que nós temos é a família que nós precisamos ter, que nós escolhemos ter e que nós combinamos com ela toda. O que nos cabe fazer a partir deste momento? Se nós reconhecermos isso, que o núcleo de família que nós temos, marido, mulher, pais e filhos, avós, enfim, aqueles que vivem mais ou menos em conjunto, nós estamos junto com este grupo por escolha deliberada. Para quê? O que nos cabe fazer a partir deste momento? Eu não posso renunciar àquilo que eu escolhi antes. Eu tenho que conviver nessa situação. O que nos cabe fazer isso? O G.R. Roberto de Almeida, psiquiatra lá de Porto Alegre, e o Silvano Fonte Marcos, médico aqui de Santo Antônio da Patrulha, publicaram este livro, Família Frente e Verso. Tem uma nova edição já com uma outra capa, mas o conteúdo permanece. E eles, fazendo um primeiro estudo, né, sobre essa vivência em família, eles nos chamam a atenção de algumas situações de que nós devemos, quem sabe, pensar, porque eles dizem que tem alguns compromissos que nós assumimos e que precisamos nos lembrar deles para ter todos, pais, filhos e todos aqueles que estão
no entorno terem uma vida um pouco melhor. Então, a primeira coisa que eles dizem é o seguinte, que um dos caminhos para a felicidade e para um bom desempenho da nossa vida na família é reconhecer que o outro, a mulher, o marido, os filhos, os pais, os que estão em volta, reconhecer que esse outro é um espírito por si só, diferente de nós, com ideias e com tendências diversas das nossas. Olha só, gente. Olha que coisa maravilhosa sobre certo aspecto, mas que coisa que pode nos causar uma revolução na vida. Nós reconhecermos que a mulher, que o marido, que os filhos são espíritos diferentes de mim, mas que junto combinamos ter essa mesma vivência. A primeira coisa que isso vai nos forçar, quando nós nos dermos conta disso, a primeira coisa que acontece é que nós devemos começar, então, a tratar a mulher, o marido, o filho, o pai, enfim, esses parentes todos, como nós próprios. Como um espírito que já viveu muito, que já teve várias experiências, que tem direitos a ter ideias diferentes das nossas. Há muitos anos atrás, felizmente há muitos anos atrás, como é que era encarada uma criança sobre o aspecto até da pedagogia, das escolas, né, e da vida em família? Eu lembro que tinha um livro que eu li há muitos e muitos anos, em tempo de, acho que de criança ainda, que dizia que a criança é um livro com as páginas em branco e cabe aos pais ajudar a escrever essas páginas. Será que cabe mesmo? Se for só ajudar a escrever as suas páginas, talvez, mas não é um livro em branco. Quem reconhece o valor da informação do mundo espiritual está nos dizendo que aquele espírito que renasceu na nossa família, ele não é um livro em branco. É um livro com muitas páginas preenchidas em diversas vidas. E que o nosso papel é contribuir com esse espírito para que ele próprio, de livre, espontânea vontade, mas bem orientado, escreva as páginas desta vida atual. E mais ainda, esta mesma informação do mundo espiritual nos traz uma outra forma de encarar tudo isso. Quando nós reconhecermos que aqueles filhos que vêm na nossa família já tiveram existências anteriores, será que, junto com a nossa disposição de educá-lo, eles também não vieram nos ensinar algumas coisas? Olha, gente, a noção espírita da família não é como se nós tivéssemos uma única vida, onde um casal se apaixona, resolve ter filhos e constituir a sua família e pronto. E a partir dali vão para a espiritualidade depois com tudo feito. A informação que o mundo espiritual nos dá, esclarecendo um pouco mais do que Jesus nos disse há 2000 anos atrás, é que Deus nos criou com um único objetivo de nós crescermos espiritualmente e alcançarmos a felicidade construída pelas nossas próprias decisões. E que a vida em família é uma ferramenta, poderíamos dizer assim, para que juntos, todos juntos, avancemos um pouco mais rápido, de uma maneira mais concreta. Quem sabe um pouco mais, ajudando quem sabe um pouco menos. Mas que todos sabem alguma coisa, todos sabem. A criança recém-nascida e aquele idoso que está se despedindo já dessa etapa. Todos têm experiências do passado. Portanto, nós espíritas, se nós começarmos a aceitar esse tipo de informação e começar a pensar a respeito dela, nós podemos mudar o mundo, fazendo uma verdadeira revolução de costumes no nosso mundo. Dá para imaginar o que aconteceria na nossa sociedade toda se em cada família nós conseguíssemos olhar um para o outro como um espírito
que exatamente por ser um espírito, já teve várias experiências, várias encarnações, e vai continuar tendo essas mesmas experiências no futuro. Ora, nos obriga com isso a ter um olhar para o outro absolutamente respeitoso, reconhecendo que ele tem diferenças da nossa forma de pensar, mas, em primeiro lugar, tem direito de ter essas diferenças, porque é uma decisão dele também ser diferente de nós. E a nossa oportunidade de viver em conjunto é para um modificar o outro. Aqueles aqui que já tiveram oportunidade de ter uma vida em conjunto, como pais, como filhos, como casal, vão se dar conta disso. Cada um de nós, quando começou o relacionamento que tem hoje, com pai, com filho, com marido, com mulher, não importa, com o relacionamento familiar que tem hoje, era completamente diferente de quando iniciou. E quanto mais tempo tenha passado desta vivência em conjunto, mais nós nos modificamos. A gente não costuma pensar nisso, não. Mas, quando a gente pensa, como eu era há 10, 5, 20, 30, 50, 2 meses atrás, e agora eu já sou diferente. Por quê? Porque a fulana me fez mudar um pouquinho, ou fulano me fez mudar um pouco mais, me fez pensar diferente. Essas crianças me ensinam alguma coisa quando eu estou ensinando elas. E essa é o fundamento da nossa existência. Em conjunto, vamos nos modificando e, com o esforço, nos modificando sempre um pouco para melhor. Nunca regredindo nessas experiências todas que nós temos. Uma outra recomendação dos dois, né, do Gerry e do Silvano. Quando nós estamos em família, em momento algum, nós podemos, não é recomendável que abandonemos o outro aos seus próprios deveres e lutas sob o pretexto de que nós temos tarefas diferentes. Há uns anos atrás, vários anos atrás, qual era o padrão de comportamento de uma vida familiar? O homem trabalhava num trabalho fora e a mulher em casa. Ali a mulher não trabalhava, né? Ela só tomava conta da casa. E os filhos tinham que ir para a escola, serem educados. Os papéis eram definidos. O homem trabalhando, a mulher só cuidando da casa, porque não era trabalho, e os filhos para serem educados por todos eles. A nossa mudança na sociedade, até na nossa forma de viver, mudou completamente isso hoje. No caso do trabalho remunerado fora de casa, a maior parte dos casais já está dividindo isso. Talvez não tanto quanto nós gostaríamos por questões sociais que nós temos aqui, que não tem oportunidade de trabalho para todos. Mas a maior parte faz isso. E também se sabe que a maior parte dos casais já está, pelo menos, começando a dividir as tarefas dentro de casa. Já se reconhece que a mulher trabalha dentro de casa. Já se reconhece também que os filhos têm uma participação forte e podem contribuir muito com as tarefas dentro de casa. Não são bibelôs que devem ficar só bonitinhos, no máximo estudando e voltando para casa para brincar. Todos podem participar da vida familiar. Cada um tendo os seus compromissos, mas não pode viver exclusivamente nos seus compromissos. Vivendo em conjunto um pouco mais. E, não a última, mas a de hoje, a última lembrança que eu quero trazer das sugestões do Gerry e do Silvano. É papel de cada um na família socorrer o outro em suas esperanças, empenhando esforço e carinho para que as realize. O papel que cada um de nós tem na vida social, na vida familiar, nos induz, nos obriga a ajudar o outro a atingir os seus objetivos. Evidentemente, não impondo nada, mas orientando, tratando com carinho, com respeito, com dedicação. Isto tudo não é para sermos bonitinhos, não. Para sermos queridinhos, não. É até no nosso próprio interesse.
até botar uma pitada de egoísmo nessa história. Eu quero que aqueles que estão na minha família tenham a melhor condição de vida possível, e vamos focar, né, na vida espiritual, que é a que mais nos importa. Quero que tenham oportunidade de crescer espiritualmente, né, porque eu quero o auxílio deles no futuro. Eu quero que eles me levem junto neste crescimento. Que é isto que o mundo espiritual nos diz. Cada um de nós, tanto é socorrido quando parte desta existência, quando deixa esse corpo físico, é socorrido, recebido no mundo espiritual por aqueles nossos afetos do passado, né, quanto nós também formamos, às vezes, as famílias que nós formamos, trazendo para junto de nós aqueles que participaram da nossa existência em outras ocasiões. Não necessariamente como marido e mulher, como pai e filho, mas aqueles que estão no entorno. Sob a concepção espírita da sociedade e da família, nós temos várias famílias. Uma não se distanciando da outra. Nós temos a chamada família nuclear, que é pai, mãe e seus filhos, que é a família, digamos, tradicional, mas nós também, por essa nossa condição de ter vidas anteriores e vidas futuras, quando nós estamos num outro grupo qualquer, além desse de casa, digamos assim, mas, por exemplo, aqui no Centro Espírita, no local onde nós trabalhamos, na escola que frequentamos, na nossa vizinhança, no nosso relacionamento com as outras pessoas da sociedade, também são experiências familiares. Porque, diferente de tudo que se pensou, o mundo espiritual nos diz que todos nós, toda esta nossa humanidade, faz parte de uma mesma família. Nós todos somos parentes de todos nós. E quando nós conseguirmos, fazendo um exercício, nos respeitando, nos reconhecendo como espíritos dentro da família tradicional, nós vamos aos poucos transferindo este reconhecimento para as outras pessoas. Passamos a entender que até a sogra é um espírito também, né? Então já tem que cuidar dela direitinho, né? Que aquele cunhado chato também que aquele parente que a gente não tem muito contato e não gosta muito, mas também faz parte da nossa família, que os vizinhos são, enfim, que a sociedade inteira é. Nós partimos de um núcleo pequeno e reconhecendo que somos espíritos, nós vamos abranger a humanidade inteira. Afinal de contas, não era isso que Jesus dizia sempre? Deus quer a nossa alegria, a nossa felicidade, conquistada pelas nossas próprias forças. E nós todos somos irmãos. Somos irmãos nesse sentido, no sentido da espiritualidade, que é o nosso compromisso de espalhar este conceito por toda a humanidade. Muito obrigado pela atenção, que a paz de Jesus permaneça conosco.